Olá pessoal, boa tarde. Eu vou fazer para vocês aqui hoje o problema 8.70, aqui da sexta edição do livro Texto do Impropera, né? O problema 870 fala o seguinte: bombas de calor alimentadas pelo subsolo operam utilizando um líquido ao invés do ar ambiente. Como a fonte ou o sumidor de calor para aquecimento durante o inverno ou resfriamento durante o verão. O líquido escoa em circuito fechado através de um tubo plástico que é enterrado a uma profundidade na qual as variações anuais de temperatura do solo são muito menores do que as do ar ambiente. Por exemplo, em um local como South Bend, Indiana, eu procurei no mapa, né, no Google Maps, esse South Bend fica ali na linha de Chicago, mais ou menos, é um lugar bem frio, né? A temperatura a uma grande profundidade pode permanecer em aproximadamente 11 graus Celsius, enquanto a variação anual da temperatura do ar ambiente fica na faixa de menos 25 a mais 37 graus Celsius. Então nessa região ali, perto do lago Michigan, né, você tem invernos muito rigorosos e verões quentes, porque tem aquela planície do lago, né, então você tem meses quentes do ano, algumas semanas ali que são bem quentes, né. Então aqui é interessante, ó, vocês olharem a figura, porque o que ele faz? Ele enterra a tubulação e circula um fluido lá dentro para a bomba de calor. E o que é a bomba de calor, né? A bomba de calor ela é usada para regiões frias, ela é ao contrário do ar-condicionado. Então, ela pega um fluido frio, comprime aquele fluido, dá trabalho, entrega trabalho, ele, quando você entrega o trabalho, você aumenta a temperatura. Então, tanto o aquecimento como o trabalho mecânico aumentam essa temperatura, então ela entra para casa e aquece a água. Eu escolhi esse problema porque ele pode ser um problema interessante aqui para Foz também, né? Foz do Iguaçu, você vê, se uma casa a gente está a uma temperatura aqui no verão de 40 graus e o sol fica batendo na casa durante a tarde toda, então você tem ali 4, 5 horas de sol. Se você tiver um sistema aqui onde tem, ou pode ter até uma cisterna com água ou o próprio solo, o solo geralmente fica a uma temperatura baixa, 15 graus. Então você circula a água ali, circula entre as paredes e consegue resfriar, manter a temperatura da casa bem menor, e aí pode utilizar ar-condicionado durante a noite, que a carga térmica vai ser menor, né? Então esse aqui é um sistema bem interessante para vocês pensarem aí como engenheiro de energia, né? Então, ele pede aqui, ó, considere condições de inverno nas quais o líquido é descarregado pela bomba de calor no interior de um tubo de polietileno. Veja que o tubo que está enterrado aqui não é de aço, não é de cobre, não é de nada, né? É polietileno. Então ele tem uma resistência ali, é um material que se degrada bem menos do que o aço, né? Ele não sofre corrosão. Não sofre corrosão tão rápido quanto o aço, mas sofre um pouco. Com espessura T igual a 8 mm e condutividade térmica K igual a 0,47 watts por metro Kelvin. O tubo atravessa o solo, que mantém-se a uma temperatura uniforme de aproximadamente 10 graus Celsius na sua superfície externa. Então o que ele está dizendo aqui é que a temperatura externa do tubo é constante, né? As propriedades do fluido podem ser aproximadas pelas da água. Letra A. Para um diâmetro interno do tubo e uma vazão de diâmetro interno igual a 25 mm e vazão m ponto igual a 0,03 kg por segundo e uma temperatura na entrada do fluido de Tm entrada igual a 0 graus, determina a temperatura do fluido na saída do tubo, temperatura na entrada da bomba de calor, que é o Tm que sai, em função do comprimento do tubo para 10 menor ou igual a ele, que é menor ou igual a 50 metros. Então, para você fazer o cálculo variando o tubo de 10 a 50 metros, né? Recomende um comprimento apropriado para o sistema. Como a sua recomendação seria afetada por variações na vazão de escoamento do líquido? Bom, a primeira coisa aqui, ó, quando nós estamos trabalhando com transferência de calor por convecção, como eu falei para vocês têm que primeiro definir que tipo de convecção que é, né? Então aqui, como ele está escoando dentro de um tubo e tem uma bomba, é uma bomba de calor, então é um escoamento forçado, não é natural, escoamento forçado interno, porque ele passa por dentro do tubo. Beleza, escoamento forçado interno, capítulo 8 do livro, né? Por isso que também, claro, a gente está no capítulo, exercício 8. E o grande problema aqui é calcular a temperatura, então vocês precisam encontrar uma correlação, né? Então vocês têm que primeiro entender o problema fisicamente. Então é o que eu sempre passo para vocês, né? Aquela sequência lógica. Primeiro, vocês fazem um esquema do problema. E esse esquema é um desenho que não pode ser nem muito simples, que não dê para entender o problema, nem muito complexo, que vocês percam muito tempo.
Então vejam só, o que nós temos que saber aqui, ó, é a troca de calor, é a variação de temperatura dentro desse tubo. Então, o esquema que é interessante para nós é o esquema do tubo, tá? Daquele tubo que está no subsolo, enterrado no solo, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu tirar essa sujeirinha aqui, está atrapalhando um pouquinho. Então, a gente faz o esquema de um tubo, né? Então, aqui, ó, vou colocar ele mais ou menos aqui. Então, isso aqui vocês também treinam, ó. Fazem duas linhas, e aí, ó, olhando de cima, né? O tubo ele tem um diâmetro externo e um diâmetro interno, tá vendo? Ele ficou mais ou menos, né? Porque às vezes escorrega aqui, mas aí vocês treinam para fazer com calma, aqui para funcionar bem. E aí aqui desse lado você vê só a parte superior do tubo, né? A parte interna, ó, é um tracejado, porque você sabe que ela tá lá, mas você não consegue ver, tá? Então, o tracejadinho aqui e o tracejadinho do diâmetro interno. Ficou meio um losango aqui, mas era para ser circular, tá? Então, esse tubo aqui, nós vamos ter uma entrada de ar aqui, né? De água. Então, essa temperatura da água que entra é igual a 0 graus. Eu tenho um M ponto aqui nominal de 0,03 kg por segundo. Aqui nós temos o escoamento que sai, né? M ponto que sai com uma temperatura M média aqui que sai, né? Temperatura M é a temperatura média, que eu não sei ainda, então é isso que eu quero saber. E aqui, ó, temperatura superficial de 10 graus Celsius. Então esse aqui é um problema de temperatura prescrita, né? Se lembra que lá no começo da disciplina, tanto em condução como em convecção, eu falei para vocês que a resolução de problemas de transferência de calor geralmente acontece quando eu tenho troca com uma superfície a temperatura constante ou fluxo de calor constante. Nesse caso é temperatura constante, né? Aqui eu tenho comprimento L, que eu não sei porque eu vou variar, né? Ele pediu para eu variar esse comprimento. E um diâmetro interno aqui. Esse diâmetro interno vale 25 milímetros. Então aqui, ó, preciso procurar uma correlação para escoamento forçado interno para temperatura superficial constante, para saber essa temperatura aqui, tá? Então, se eu já sei o tipo de problema, eu posso já, então, passo 2, né? Hipóteses simplificativas. Quais as hipóteses, né? Aqui é um pouquinho diferente do radiação. Então, a primeira hipótese que a gente sempre faz em condução e convecção, que são mais importantes para nós, é regime permanente. Para o caso da radiação também é importante fazer regime permanente. Regime permanente, propriedades constantes. E que propriedades eu estou falando aqui? Propriedades constantes são as propriedades do fluido que está escoando aqui dentro, né? Então eu vou considerar a propriedade constante de quem? Né? A gente vai considerar a propriedade constante da água a uma temperatura média entre essa entrada e a temperatura superficial, tá? Hipótese número 3. Resistência térmica do solo é nula. Ou seja, não tem diferença transferir calor aqui ou aqui ou aqui, né? Então, o meu problema está limitado ao escoamento interno. Quando eu digo que a resistência térmica é nula, eu não me preocupo com o problema externo. Por isso que a gente faz essa hipótese, né? Resistência térmica de condução do solo nula. Hipótese 4. Não há variação de energia cinética. Que energia cinética que eu estou falando aqui? Dentro da tubulação. Então, é a mesma energia cinética que entra, é a mesma energia cinética que sai. Não há variação de energia potencial, ou seja,